Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é Quem conta um conto aumenta um ponto 2. Na aula de hoje você irá aprender sobre contos. Mas antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre a aula. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto de hoje. E já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos sinais. Trabalha a habilidade criar narrativas ficcionais, tais como contos de suspense, mistério, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. E tem como objetivos aprender o que é um conto e a sua estrutura por meio de análise de contos. E objetivo número 2, criar um conto a partir da inserção de elementos no próprio conto, o conto da mentira. Agora sim, apresentações feitas, vamos para a nossa aula. Você, estudante, sabe o que é um conto? Já leu algum conto? O conto é um texto de narrativa curta e tem a sua origem na necessidade humana de criar histórias. Como eu disse, o conto é um texto narrativo. Os textos narrativos contam uma história principal, abordando os acontecimentos de maneira organizada, considerando o tempo, no caso presente, passado e futuro, e o espaço, ou seja, o lugar que os personagens se encontram. Chamamos essa organização de enredo. Um conto é organizado da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a situação inicial. O que é a situação inicial? A situação inicial coloca em destaque uma situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço. Lembrando do que a gente viu sobre tempo, espaço e personagem. É uma forma do escritor, logo de início, chamar a atenção do leitor e também fazer o leitor se localizar na leitura da história. Depois da situação inicial, vem o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É no desenvolvimento que normalmente há um conflito que começa a ser percebido pelo leitor. Agora, já não é mais uma apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Esse conflito é o que deixa a história mais emocionante. Então, aqui no desenvolvimento, há um conflito, lembre-se disso. Por fim, temos a situação final. A situação final é o desfecho do conto. É quando o conflito é resolvido. Nesse momento, acontece algo que quebra a expectativa do leitor, ou então confirma a expectativa de quem está lendo. É nesse momento que o leitor pode dizer: eu não acredito que isso aconteceu, ou então, eu sabia que isso ia acontecer. Aqui, o conflito que aconteceu no desenvolvimento, ou seja, no meio da história, é solucionado. Bem, agora que você já viu sobre a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final, veja só um resumo sobre o que você aprendeu até aqui. A situação inicial é a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Serve para localizar e chamar a atenção do leitor. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é quando acontece o conflito, é um momento de tensão. E a situação final é quando o conflito é resolvido.
Agora que você aprendeu e viu um resumo sobre a situação inicial, desenvolvimento e a situação final, vamos aprender sobre o tempo e o espaço dentro do conto. Começando pelo tempo. Qual é a diferença entre tempo cronológico e psicológico? Porque esses dois tempos podem aparecer dentro do conto. Responde pra gente, professora Daniela Lima, no quadro Português Explica. Olá, estudante! Olá, professora Fernanda! Sejam muito bem-vindos ao Português Explica e Não Complica. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. Hoje a palavra é tempo. Vamos entendê-la? Quando pensamos no tempo, pensamos no relógio, no tempo marcado. Mas será que é sempre assim? Bem, quando falamos no elemento narrativo tempo, o tempo é classificado em dois. Temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Não vão me dizer que vocês não sabem o que são e qual a diferença de cada um deles. Bem, vou explicar de uma maneira bem fácil de entender. Vamos lá? O tempo cronológico, ele vem da palavra cronos. Cronos significa tempo. Quer dizer, marcação do tempo, tempo marcado. Então, quer dizer que o tempo cronológico é aquele marcado por hora, data. Vamos aos exemplos? Em 1960, no verão passado, Paulo e Ana se encontraram à tarde às 17 horas. Já o tempo psicológico vem de psico, que quer dizer pensamento. Então, quer dizer que o tempo psicológico é um tempo individual, que é não marcado pelo relógio. Normalmente, as narrativas em que há o tempo psicológico iniciam-se com era uma vez, um dia, certa vez. No caso da aula Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto 2, a apresentação desses dois tipos de tempo, cronológico e psicológico. E aí, ficou explicado? Até o próximo Português Explica e Não Complica. Tchau, tchau! Muito bom! Obrigada, professora Daniela Lima. Agora que já aprendemos a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico, vamos entender mais sobre os tipos de narradores que existem dentro do texto. Podemos pensar em dois tipos de narradores: o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que narra o que vê. Por isso, ele está na terceira pessoa. Ele, ela. Terceira pessoa do singular ou eles, elas, terceira pessoa do plural. Esse narrador não participa ativamente dos acontecimentos. Ele não é um personagem na história. Ele apenas vê, observa, conta, narra a história. E o narrador personagem? O narrador personagem, como o próprio nome já sugere, é um personagem na história. Ele participa ativamente. Por isso, o texto é escrito em primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, ou nós, primeira pessoa do plural. Ele não só relata, mas participa dos acontecimentos da história. E o espaço físico? O espaço físico é o espaço real, que serve de cenário à ação, onde os personagens se movem. Por exemplo, a sala de aula é um espaço físico, a sua casa é um espaço físico e por aí vai. Quais são os tipos de contos que existem? Vou falar sobre alguns deles. Existem os contos de ficção científica, os contos de fadas, os contos de suspense e os contos fantásticos. Você conhece algum desses?
Vamos ver o que é cada um deles. O conto de ficção científica são aqueles que possuem elementos e ou personagens que não fazem parte de uma realidade comum. A história é construída, por exemplo, com elementos da tecnologia e ou do futuro, como aqui na imagem, veja, a mão de um robô. Também temos os contos fantásticos. Nesses contos aparecem personagens que são impossíveis de serem encontrados na realidade. Alguns exemplos são os monstros, os fantasmas e os seres invisíveis, seres que não existem. Também existem os contos de fadas. Bom, esse é fácil de identificar. A história começa normalmente com a expressão "era uma vez" e normalmente apresenta alguma maldade feita por alguém e termina com um final feliz. Por exemplo, Cinderela, Rapunzel e muitos outros. Temos também os contos de suspenses. Esses causam uma certa tensão no leitor, como a moça aqui. Veja só como ela tá, veja a expressão dela. Isso acontece pela expectativa de saber o que vai acontecer depois. Como o próprio nome sugere, é algo que só será descoberto no final da história. Agora veja só um exemplo de conto de suspense. Acompanhe aí a leitura. O nome do conto é A Casa Abandonada. A lua fraca mal iluminava o telhado sujo e quebrado da casa abandonada no final da rua. Era grande, de 2 andares, com uma escada de degraus esburacados. Cercado de mato e lixo, a casa não tinha mais cor. Nas paredes e nas janelas, muitos vidros quebrados. Todos ali passavam, sentiam um arrepio ao ouvir o assovio do vento passando pelos buracos das paredes. Naquela noite, eu voltava a casa sozinho. Era o meu caminho. Não havia ninguém por perto e eu podia ouvir o arrastar dos meus pés nas pedras da rua. Eu sempre sentia medo quando precisava fazer aquele trajeto, que era um prato cheio para a imaginação criar situações assustadoras. E daquela vez não foi diferente. Procurei acalmar-me e respirei fundo. Nisso, ouvi as batidas do velho portão em frente da casa e olhei rápido. Há tempo de ver uma sombra preta que se escondeu dentro dos buracos da escada. Arregalei os olhos e comecei a ouvir muitos barulhos estranhos, como se vários objetos caíssem ao mesmo tempo. Congelei. Não conseguia me mexer. Além desse barulho, passei a escutar uns gritos compridos que vinham do interior da casa. Reuni toda a coragem que pude e obriguei minhas pernas a caminharem até a porta de entrada. Minhas mãos tremiam a empurrar a porta entreaberta. Meu coração parecia querer pular do peito. Os ruídos estavam cada vez mais altos. Quando a porta se abriu totalmente, o vulto negro pulou sobre mim, lambendo-me o rosto. O susto só não foi maior do que a surpresa de ver uma ninhada de lindos gatinhos pretos que brincavam entre os móveis velhos da casa abandonada. Quem escreveu este conto foi o João Pedro Osório Franco, de 14 anos. Vamos entender mais sobre a estrutura de um conto? Você já aprendeu lá no início. Primeiro, veja a estrutura, pensando no conto que acabamos de ler. O texto é escrito em 3 parágrafos. Como já aprendemos, o conto é dividido em situação inicial, desenvolvimento e situação final. O conto A Casa Abandonada foi escrito exatamente assim, pensando nessa estrutura aqui, ó. Vamos dar uma olhada primeiro na situação inicial? Qual é a situação inicial do conto? Lembrando, a situação inicial é para localizar o leitor. Aqui, em resumo, aparecem o tempo, o espaço e os personagens. Primeiro, olhe o título. O título já dá pistas do que o texto vai tratar. O título é o quê? Qual o nome do título aqui? A Casa Abandonada. Vamos à leitura? Acompanhe aí rapidamente.
A lua fraca mal iluminava o telhado sujo e quebrado da casa abandonada no final da rua. Era grande, de 2 andares, com uma escada de degraus esburacados. Cercada de mato e lixo, a casa não tinha mais cor. Nas paredes e nas janelas, muitos vidros quebrados. Neste momento, é a apresentação, uma descrição de uma casa, a casa abandonada. Essa é uma casa suja, está cercada de mato e lixo, não tinha cor, os vidros das paredes da janela estavam quebrados. É uma casa abandonada. Qual é o tempo? O tempo aqui não é marcado em dias, horas ou meses. Não é um tempo cronológico, e sim um tempo psicológico. É um tempo marcado por pensamentos e lembranças. E o espaço físico? Bom, o espaço físico é a casa abandonada. Por se tratar de um suspense, não aparece o personagem logo no começo. Vamos continuar a leitura do conto observando a sua estrutura. Veja só, todos que ali passavam sentiam um arrepio ao ouvir o assovio do vento passando pelos buracos das paredes. Naquela noite, veja essa palavra aqui, eu, tá destacada, voltava a casa sozinho, era o meu caminho. Não havia ninguém por perto e eu, destacado outra vez, podia ouvir o arrastar dos meus pés nas pedras da rua. Eu sempre sentia medo quando precisava fazer aquele trajeto, que era um prato cheio para a imaginação criar situações assustadoras. Primeiro, você conseguiu identificar se no texto encontramos um narrador-observador ou um narrador-personagem? Lembrando que o narrador-observador não participa da história e o narrador-personagem participa da história. Pense um pouco. Veja só, aqui nós temos algumas palavras em negrito e também em vermelho, para dar um destaque ainda maior. Essas palavras mostram que há um narrador-personagem. Observe que os verbos estão na primeira pessoa do singular, eu. Ele participa da história e narra a história. Essa parte do texto é o que chamamos de desenvolvimento do conto. Aqui é quando algum conflito acontece. Mas qual é o conflito? O personagem estava sozinho, próximo à casa abandonada, quando de repente começou a ouvir barulho saindo da casa. E aí o personagem estagnou, ele parou. Depois de parado, além de ouvir os barulhos, ele escutou gritos saindo da casa. E agora? Que barulho é esse? O que será que está dentro dessa casa abandonada? Vamos descobrir o que aconteceu no que chamamos situação final. Aqui, o desfecho da história acontece. É quando desvendamos um mistério, desvendamos algo. Vamos fazer a leitura da situação final. Então, vamos lá. Minhas mãos tremiam para descobrir o que aconteceu. Minhas mãos tremiam ao empurrar a porta entreaberta. Meu coração parecia querer pular do peito. Os ruídos estavam cada vez mais altos. Quando a porta se abriu totalmente, o vulto negro pulou sobre mim, lambendo-me o rosto. O susto só não foi maior do que a surpresa de ver uma ninhada de lindos gatinhos pretos que brincavam entre os móveis velhos da casa abandonada. Ufa, era uma ninhada de gatos. Eram animais. Perceba que a situação foi ficando cada vez mais tensa, até descobrirmos o que realmente sairia da casa, o que saiu da casa. Logo depois que descobrimos que eram gatos, o conflito foi resolvido. Acontece o desfecho da história, o final da história. Viu só como é possível entender e identificar a situação inicial, o desenvolvimento, a situação final, o narrador, o espaço, o personagem, tudo isso dentro do conto?
Não só identificar, mas a partir do entendimento do que é um conto, é possível também escrever um conto. Muito bem, agora que você já aprendeu sobre o conto, chegou a hora de fazer atividades e praticar o que aprendeu. Eu quero que você, estudante, participe das atividades, viu? Vamos lá? Atividade de número 1. Leia o conto. O Conto da Mentira. Acompanhe a leitura aí, é um conto bem legal. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro. Nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria da cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversa com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte... Então, aconteceu o que seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixou de ganhar uma bicicleta porque mentia. Agora, pensando no conto que acabamos de ler. Qual é a situação inicial, o desenvolvimento e a situação final no conto que você acabou de ler, acabou de acompanhar a leitura? Pense um pouco. Vamos à resposta. A situação inicial está no primeiro parágrafo. Ali aparecem os personagens principais, que são Felipe, a mãe de Felipe e o pai de Felipe. Também aparece o tempo. O tempo aqui é psicológico, é marcado pelos acontecimentos e lembranças do escritor. Não há uma marcação do tempo em minutos, em dias. E o espaço físico é um ambiente que o Felipe vivencia suas histórias. E o desenvolvimento? Bem, o desenvolvimento está no segundo parágrafo. Aqui o conflito acontece. Neste caso, o conflito se dá quando o Felipe conta uma verdade, mas sua mãe e seu pai não acreditam. Já a situação final está no terceiro parágrafo. É quando o Felipe aprende a lição e começa a reduzir as mentiras, até parar de contá-las. Mas, por outro lado, o Felipe começou a contar histórias inventadas, porém dessa vez sem culpa e sem medo, pois as histórias precisam mesmo de muita criatividade e muitas invenções. E aí, gostou do que viu até aqui? Agora eu vou fazer um resumo sobre tudo que você aprendeu na aula de hoje. Muita atenção, veja só. Mas antes disso, já marcou a sua presença nas aulas da TV? Se ainda não, é só você pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. E aí, marcou? Então, vamos ao resumo.
Na aula de hoje você viu o que é um conto. Você também aprendeu que existem diferentes tipos de contos e descobriu como é a estrutura de um conto. Viu elementos como situação inicial, desenvolvimento, situação final, tempo cronológico, tempo psicológico e espaço físico e muito mais. Agora eu vou deixar um desafio para você, estudante. Veja só. Chegou a hora de você criar o seu conto. No conto da mentira que lemos e fizemos as atividades, sua tarefa será colocar os personagens Cuca e Saci em O Conto da Mentira. Use sua criatividade. Então você vai pegar agora e vai criar a sua história a partir do que você aprendeu lá do Conto da Mentira. Você vai inserir aqui, ó, a Cuca como um personagem da sua história, como uma personagem, e o Saci também como um personagem da sua história. Eu quero ver como essa história vai ficar, como o seu conto vai ficar. E aí você vai fazer em seu caderno, fotografar e enviar aqui, ó, para o WhatsApp, que tem o número aqui, ó, 27996610143 ou também pode mandar aqui, ó, pro QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela. A nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!